Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Eliminatórias e Copa do Mundo é fácil escolher, a gente sempre torce pro Brasil e o Brasil contra o Equador chegou à 9ª vitória consecutiva nas eliminatórias sob o comando do Tite, uma campanha simplesmente não, realmente impecável, né? Impecável e rentável também, ó, porque o valor de mercado da equipe disparou com as boas atuações e, claro, também com a vaga antecipada para a Copa. Podia ser qualquer cidade, mas aqui há espaço para saudade, para nostalgia. Não importa para quantos portos a carreira o levou. Estou vindo para minha terra e estou mais pressionado ainda, porque quando a gente vem para a terra onde é da gente, tem um outro componente a mais ainda. Estar em Porto Alegre será sempre algo marcante para um técnico que virou ídolo de todas as torcidas. Estádio Olímpico. A ex-casa do Grêmio foi palco de inúmeras partidas históricas no futebol brasileiro. E também faz parte da vida do técnico Tite. Lá, ele conquistou seu primeiro título de expressão nacional comandando o Caxias, o Campeonato Gaúcho de 2000. 17 anos atrás. Então, um treinador desconhecido ganhava minutos de fama e começava a pavimentar o futuro no próprio tricolor gaúcho, derrotado naquela ocasião. O Grêmio me ajudou muito, abrindo as portas para um gringo do interior, que vinha para treinar um grande clube com grandes estrelas, e ele apostou e sustentou. Ele é Antônio Carlos Verardi, ex-dirigente do clube. Aos 82 anos, foi homenageado por Tite antes de um treino. Os últimos dias foram como um bonito filme passando pela cabeça de Tite. E essa imagem simboliza como ele estava se sentindo momentos antes de enfrentar o Equador, já na nova e moderna casa do Grêmio. Mesmo com a seleção classificada, contando com todos os principais jogadores, com o seu trabalho perto dos 100% de aprovação, havia uma energia diferente. Quase perdeu a voz. A grandeza da seleção, mas a família no estado onde tu é criado, ela te traz um peso maior. E eu estava nesse peso, estava tentando ficar natural ali. A emoção e a sinceridade são traços da personalidade do homem que transformou a trajetória da seleção nas eliminatórias. 9 jogos, 9 vitórias. Assumiu em 6º lugar, levou à liderança, 11 pontos à frente do 2º lugar. Em um ano, foi capaz de conquistar a vaga para a Copa antecipadamente e mudar opiniões sobre a atual geração dos jogadores brasileiros. Muitos deles eram super contestados. Nem patinho feio, nem príncipe de ouro. Mas esse equilíbrio não existe na atual bolsa de valores do futebol mundial. Vivemos uma época de cifras estratosféricas, que inclusive nos permite escrever seleção brasileira assim. Dani, você tem ideia de quanto vale a seleção brasileira hoje? Eu acredito que vale bastante. Nem imagino. É difícil imaginar mesmo. De acordo com um site que avalia o mercado da bola, os 11 titulares com Coutinho valem 2 bilhões 189 milhões de reais. Vou repetir, 2 bilhões e 189 milhões de reais. A quantia é muito alta, né? Realmente é um valor muito alto, mas acho que vale pelos jogadores que temos. Eu acredito que é uma quantia pouca pelos valores que tem. Volto a insistir, os valores que existem aqui dentro dessa seleção, mas eu acredito que aqui dentro o grupo é bem mais valioso que isso. Há um bom tempo, os brasileiros não eram protagonistas na janela de transferências que fechou na última sexta-feira. E não estamos falando só do Neymar, o mais caro de todos os tempos. A campanha da seleção nas eliminatórias, de certa forma, também ajudou os jogadores na Europa. Muitos deles se valorizaram. É como diz o próprio Tite, o coletivo potencializa as individualidades. E aí quando vem e joga bem, quando vem e é criativo, quando vem com a chama brasileira, com a visibilidade que tem, valoriza muito. Um caso emblemático é o de Paulinho, autor do primeiro gol contra o Equador. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol!
que já tinha marcado contra a Argentina, que já tinha arrebentado contra o Uruguai quando fez 3 gols em Montevidéu, estava na China, praticamente esquecido. E agora, aos 29 anos, fez com que o Barcelona assinasse um cheque de 151 milhões de reais. Valeu, Paulinho. Leva esse futebol todo para Barcelona, vai brilhar no Barça. É um canhão, eu não sabia do tamanho e a dimensão. Tu olhava assim para a seleção de fora é uma coisa, quando tu vem para dentro e tu tem a responsabilidade do cargo, é um canhão. Então ela potencializa muito. Já Felipe Coutinho, que começou no banco e entrou para mudar a partida, não conseguiu sorrir como Paulinho ao comemorar o seu gol contra o Equador, o segundo da vitória por 2-0. Que toque bonito, que golaço, que golaço, olha o gol, que golaço. O choro tem uma explicação. O camisa 11 viveu uma semana conturbada que não terminou bem para ele. O Liverpool recusou a última oferta de 595 milhões de reais do Barcelona. A negociação frustrada, no entanto, não muda o fato de o ataque de Tite ser o segundo mais valioso do planeta. Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar valem 1 bilhão 540 milhões de reais. Eles só perdem para os argentinos Dybala, Icardi e Messi, o último responsável por puxar a conta para cima. O preço dos 3 irmãos? 1 bilhão e 900 milhões de reais. Isso é relativo, né? Estamos jogando, fazendo nosso futebol e se for para ser valorizado, vai valorizar. É normal isso, se tratando de jogadores de seleção. A seleção que, por causa do uniforme, ficou mundialmente conhecida como a Seleção Canarinho, talvez nesse momento também seja a Seleção Amarelo-Ouro, do alquimista Tite. Olha só, agora vamos falar do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Aqui na América do Sul não tem para ninguém. 100% desde a chegada do Tite. Foram 9 vitórias em 9 jogos, 27 pontos todos de uma vez. Olha lá, estamos olhando de binóculo para a Colômbia, que é a segunda colocada, 11 pontos atrás do Brasil. O Brasil que garantiu que vai ser o primeiro das eliminatórias com a vitória sobre o Equador, né, Fernanda? Jogou no Brasil contra o Equador, agora terça-feira tem mais, hein? Dessa vez na Colômbia, contra a Colômbia, né? Lá em Barranquilha. E o Tino Marcos está em Manaus, onde o time está se preparando para esse jogo. Tino, bom dia para você. Teve festa por aí no treino da seleção, foi isso, Tino? E que festa, Fernanda! Bom dia a você, bom dia, Andreoli, bom dia a todos. Olha, parecia jogo de verdade, viu? 35 mil pessoas, quase o público que a gente viu na última quinta-feira no jogo em Porto Alegre da seleção, na Arena do Grêmio, que tinha 36 mil pessoas. A torcida fez uma grande festa, trocou os ingressos por alimentos não perecíveis e o treino foi um treino leve para quem jogou na quinta-feira, mas um treino longo também, com muitos momentos de descontração. Por exemplo, olha o Daniel Alves, o que fez? Uma dança ali no meio de campo, tipo break, tipo dança de rua. Soltinho, Daniel Alves. E quando os preparadores físicos disseram aos jogadores titulares, olha, vamos dar uma trotada em volta do campo, o Neymar e o Gabriel Jesus disseram, vamos, mas vamos levando a bola. E fizeram uma altinha, praticamente em todo o entorno do campo, levantando o estádio para valer. Quem sabe que é difícil, né, Fernanda? Obrigada, Tino, pela moral, entendi o recado. Você sabe? Realmente é complicado. Sim, foi pra mim esse recado, tá. né, claro. Ô, Tino, agora é o seguinte, tá tudo garantido, estamos na Copa, primeiro lugar nas eliminatórias, mas cada jogo é uma preparação, né? Tem que ser levado a sério. A gente teve, inclusive, aí mudança dupla na equipe, né? 2 novos convocados que o Tite chamou. É isso mesmo, vão ser pelo menos 2 mudanças obrigatórias no time, porque o Miranda foi cortado pelos médicos da seleção, foi convocado o Gemerson do Mônaco, o último jogador a se apresentar aqui ao hotel da seleção, ele chegou nesta madrugada, e o Alexandro substitui o Marcelo, que está suspenso na lateral esquerda, o Alexandro que ontem já chegou a tempo de participar do treino normalmente. Agora, no jogo, quem vai entrar realmente são o Thiago Silva na zaga e o Felipe Luiz na lateral esquerda. O Felipe Luiz que tem a responsabilidade de substituir simplesmente o lateral esquerdo mais valorizado do mundo, né? O Marcelo ao lado do Neymar. Eles são os únicos entre os 24, os únicos brasileiros entre os 24 finalistas ao prêmio de melhor do mundo pela FIFA. Mas o Felipe Luiz diz que a postura dele é de disputar a posição com o Marcelo. Veja só o que ele disse. Meu objetivo é criar dúvida na cabeça do técnico,
fazer com que ele tenha dificuldade em fazer o time titular, fazer com que o Marcelo se sinta pressionado, que assim, quanto maior a concorrência, mais os jogadores melhoram. Pois é, hoje a seleção faz aqui em Manaus o último treino, desta vez sem torcida e com apenas 25 minutos iniciais liberados à imprensa. É quando o técnico Tite deve realmente formar ali o time para enfrentar a Colômbia na terça-feira. Há uma dúvida em relação, por exemplo, ao William, Felipe Coutinho, Renato Augusto. O William foi titular na última partida, o Felipe Coutinho mudou o jogo quando entrou no segundo tempo, mas no lugar do Renato Augusto. Portanto, novas opções táticas para o Tite nessa caminhada final das eliminatórias. A seleção que segue esta noite às 9 da noite no horário local, 10 da noite no horário de Brasília para Barranquilha. E como dissemos, a seleção, claro, está na Copa do Mundo.